Hoje, esta casa guarda milhares de personagens, histórias e lembranças. Mas isso aqui não começou como uma coleção. Começou com alguns personagens que foram entrando na minha vida, um de cada vez, até o momento que eu percebi que minha casa tinha virado um museu. Hoje eu vou mostrar como tudo isso começou, quais foram os primeiros personagens que entraram na minha vida, como uma peça foi puxando outra até ocupar salas inteiras dessa casa. Então, podem chegar porque as portas do Museu do Márcio estão abertas. Olá, eu sou o Márcio, sejam bem-vindos ao meu canal e ao Museu do Márcio. Aqui nós vamos falar sobre colecionáveis, personagens, desenhos, peças raras e de toda a história que existe por trás de tudo isso. Só que antes de mostrar no que essa casa se tornou, eu preciso contar para vocês de onde veio todo esse amor. Meu amor por esses personagens começou lá na minha infância. Naquela época, a gente não tinha muita opção. Ou assistíamos desenho ou brincávamos na rua. Não tínhamos videogame, não tínhamos computador, internet. Então, o desenho foi muito marcante na minha vida. E todas as emissoras naquela época passavam desenhos, só que tinha uma desvantagem. Se a gente perdesse 10 segundos, não tinha como apertar o botão ali e voltar, porque não existia como voltar, como pausar e assistir depois. Não, se você assistiu o desenho naquele momento, você perdia. Então eu cresci assistindo esses clássicos, Flintstones, os Jetsons, Scooby-Doo. Scooby-Doo foi uma coisa que me marcou muito. O Scooby-Doo tinha aquela coisa de mistério, de descobrir quem era o culpado no final. Naquela época eu também tinha uma paixão muito grande por banca de revista, banca de jornais, porque lá vinham vários colecionáveis, como de livros, gibis, coleções que vinham, e ali eu comecei a fazer minhas primeiras coleções. Eu tenho uma até hoje de selos, depois eu vou mostrar para vocês. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ter todo esse universo Hanna-Barbera aqui dentro da minha casa. Isso para mim, é um sonho. Meu pai tinha um Gol branco, quadradinho, aqueles antigos, né? E eu sonhava que um dia eu ia passear pela cidade com todos os meus personagens sentados junto comigo no carro. E hoje eu contemplo tudo isso aqui, eles não estão passeando comigo dentro do carro, mas eles estão morando comigo dentro da minha casa. Isso aqui é mágico demais para mim. Muitos anos depois, alguns daqueles personagens começaram a sair da televisão, mas começaram a entrar na minha vida de verdade. Esse aqui foi minha primeira peça, meu primeiro personagem que entrou na minha vida, o ET. Logo depois dele, veio a dupla, Scooby e Salsicha. Eu lembro muito bem da emoção que eu senti quando eu vi esses personagens na loja de brinquedos. Falei, meu Deus! Como pode? Porque na minha infância não tinha isso. Tão especial para mim estar aqui vendendo numa prateleira. Eu tinha passado meus 30 anos, eu acredito, mas eu lembro daquela sensação, daquela emoção que isso me deu. Eu olho para essas 3 peças juntas, eu vejo que é uma realização, o início delas entrando na minha vida. Eu nem imaginava nessa época que eu ia ter um museu. Não comecei a ser um colecionador, mas as peças começaram a entrar na minha vida. Scooby-Doo, Salsicha e ET já faziam parte da minha vida, mas a primeira peça a entrar nessa casa foi essa peça de resina aqui do Jason. Quando eu vi ela, eu fiquei apaixonado. Eu sou um amante também de filmes de terror. E também nesse momento eu não pensei em ser um colecionador. Eu queria trazer ela para a minha vida. E é claro que não daria para começar uma peça de museu, uma peça do Jason, né? Ninguém iria querer entrar nesse museu, porque ele assustaria logo de cara, ainda mais que esse machadão na mão, com essa máscara na cara, né? Não daria certo. Mas essa aqui é uma peça que marcou muito também o início de tudo aqui nessa casa. Durante muito tempo, eu tinha aquelas peças separadamente. Eu gostava muito delas, muito, mas nada me despertava ser um colecionador. Até que um dia eu conheci quem? Funko Pop.
Com a linha Funko Pop, eu poderia ter todos os personagens que marcaram a minha vida e a minha infância dentro da minha casa. E aí foi o problema. Tinha terror, cinema, desenho, filmes, séries. Cara, era uma coisa tão incrível, que eu me perdia ali olhando aonde? Marketplace, Mercado Livre, Shopee, que eram os primeiros lugares que eu comecei a conhecer, porque ali é onde é o lugar mais fácil que a gente vai, a Amazon. Então eu comecei a buscar, olhar e vi que tinha muita coisa e comecei a comprar. É nessa hora, a gente que é colecionador sabe que quando a gente começa com aquela vontade de colecionar, aí o negócio pega, né? E aí que começou uma descoberta atrás da outra. Eu descobri que Funko Pop tinha outras variações dentro da Funko e comecei a colecionar. Depois eu fui buscando Scooby-Doo, encontrei as Barbies do Scooby-Doo, que foi também uma paixão que eu tive ali muito grande, porque não é por ser Barbie, é por ser Scooby-Doo, uma coisa que me marca demais. Veio Jetsons, veio Flintstones, veio todos os personagens da linha da Hanna-Barbera, aí Hot Toys, aí foi evoluindo para colecionáveis diferentes, peças raras, e assim foi crescendo a coleção. Uma peça me apresentava uma marca me apresentava uma coleção, e uma coleção me apresentava outro personagem, outra linha. E assim foi indo sucessivamente. E não parou mais. Não existiu um dia que eu acordei pensando, hoje eu vou construir um museu. Não, isso nunca existiu. O museu foi acontecendo naturalmente. Dentro dessa primeira sala também aqui, eu tenho outros tipos de colecionáveis, como Thundercats, Bob Esponja, Tartarugas Ninjas, Pokémon, Mario e um pouquinho também de DC, sempre naquela parte de quando eles eram desenhos, não filmes nem HQs. Existem peças que eu sempre quis ter aqui dentro do museu, mas tem algumas peças que elas acabam me escolhendo. É muito interessante isso, porque às vezes eu olho para a peça, eu não conheço a história daquele desenho, eu não conheço a história daquele filme, mas eu olho e parece que alguma coisa me atrai na peça. Com certeza ela vem para o museu e aí eu vou buscar a história dessa peça. E ainda nessa primeira sala aqui, tenho mais um outro cantinho aqui dedicado a um pouquinho de Disney. Eu tenho aqui Gasparzinho, Snoopy, eu tenho também Smurfs, Turma da Mônica, e tenho também aqui Simpsons e também Shrek. No começo, peças ocupavam um lugar muito menor. Era apenas essa estante com essa TV aqui, então tinha alguns personagens aqui e outros aqui em cima. Aí peças novas foram entrando, a casa foi mudando e aquele cantinho, que era um cantinho modesto com as peças, ele começou a tomar proporções bem grandes e ocupar várias salas dessa casa. Com o tempo, eu comecei a apresentar essas peças nas redes sociais, só que eu não apresentava ela de forma qualquer, como todo mundo fazia. Eu gostava de contar a história que aquela peça tinha, o porquê aquela peça era importante. Muitos começaram a falar, nossa, Márcio, sua casa aí parece um museu. Isso é um museu de verdade, eles falavam, né? Eu parei e pensei, não é que eles têm razão, que isso aqui parece um museu mesmo? O museu ele preserva histórias, memórias e partes de uma época. E era exatamente isso que eu estava fazendo aqui. Então por isso que eu pensei, eles têm razão. Isso aqui vai se chamar um museu. E o museu de quem? O museu do Márcio. Eu estava aguardando histórias de personagens que marcaram a minha vida, a minha infância, a minha juventude, marcaram todo esse meu caminho até aqui. Aí quando fui pai, teve um personagem que marcou muito essa época pra mim, que foi Harry Potter. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Eu e meus filhos descobrimos Harry Potter comprando um DVD dentro do Carrefour. Quando a gente assistiu o primeiro filme, a gente se apaixonou.
Então, todas as vezes que se lançava um filme novo de Harry Potter, estávamos lá nós três, lá na primeira cadeira, logo no primeiro dia. Então, Harry Potter me lembra família, me lembra bons momentos que eu vivi durante toda a minha vida. E por isso que Harry Potter ganhou uma ala muito especial aqui no museu. Aqui nós temos desde Lego, personagens de action figures, Funko Pops, Fandom Box, colecionáveis, mas como a ala aqui ela é bem grande, ele acabou sendo dividido com outros colecionáveis que eu vou mostrar para vocês que também estão dentro dessa ala Harry Potter. E vocês podem perceber que ainda existe prateleiras que ainda estão aqui improvisadas. Sabe o que acontece? O museu, ele começou de uma forma tão natural que as coisas foram acontecendo, e a coleção havia crescido, e eu falei, poxa, eu preciso fazer um projeto para isso aqui ficar legal. E fiz um projeto muito bacana, muito legal, só que quando o projeto ficou pronto, a arquiteta vai fazer, tem o seu tempo para fazer. Quando ele ficou pronto, a minha coleção já tinha se transformado. Então aquilo não fazia mais sentido aquele projeto para mim. Chamei a arquiteta de novo, fizemos um novo projeto. Esse novo projeto também demorou um tempo. Nesse tempo tão curto, de novo minha coleção expandiu, que também não fez sentido novamente. Por isso que vocês ainda vê que tem prateleiras improvisadas aqui, quadros que não foram pendurados, porque ainda está faltando eu ter aquela minha ideia, essa ideia que eu quero para o museu. E eu comecei, poxa, eu fiz um negócio baseado em Funko, e agora como que eu vou fazer? Então agora eu quero pensar com muita calma. Quando eu refaço esse projeto pela terceira vez, eu faço um projeto muito bem pensado e muito bem estruturado, porque esse museu merece o melhor. Essa aqui foi a terceira sala do museu. A sala onde tem He-Man, onde tem Marvel, DC, terror, personagens de filme, de série. E essa sala aqui ainda também está em construção. Por quê? Eu tenho vários móveis, como vocês podem ver aqui, mas todos eles foram reaproveitados, que eu já tinha dentro das minhas clínicas ou da minha casa. Pintei esses móveis e trouxe eles para cá e fez esse visual bem legal que ficou. Dentro desse universo de He-Man, uma das peças que mais me chama a atenção é esse castelo de Grayskull. Quem lá atrás não assistia He-Man pensava, poxa, como será o interior desse castelo de Grayskull? Gente, isso aqui é incrível, é uma peça que você olha para ela e te remete lá naqueles desenhos que você assistia quando você era criança, lá na Xuxa. Vocês lembram que He-Man sempre no final trazia uma lição de vida para todo mundo? Desde as naves, o dragão, eu tenho todos os personagens de várias linhas, porque He-Man lançaram-se várias linhas e ainda não estão todas completas, mas logo estarão. E nessa sala eu também tenho DC, eu tenho Marvel, eu tenho a linha de terror, que é uma das coisas que mais me chama a atenção nessa sala, porque quando criança, eu amava filme de terror. Então aqui tem todos os personagens que, de certa forma, durante a minha infância, durante a minha juventude, fizeram parte dela. Aqueles personagens que a gente tinha aquele medo, aquela coisa, nossa, não posso nem dormir porque eu vou ver aquele personagem ali, vou sonhar com aquele personagem. Hoje eu tenho eles aqui, ó, em tamanhos reais não, tamanhos maiores, reais ainda dá pra chegar. Olha aqui, eu vou falar pra você aqui uma coisa aqui, ó. Eu sou encantado com esse Glim. Cara, eu acho ele a coisa mais bonita. É até estranho falar, né? Pô, eu acho ele, assim, um personagem um boneco muito bacana. No meio do segundo semestre, o Chuck, de 85 centímetros, chega lá. E quero ver quem vai ter medo de vir ver o museu. E aqui está o cantinho de séries e filmes. Temos tanto séries antigas como séries recentes, temos filmes que marcaram época. Aqui tem muita coisa, pessoal, muito legal, cada uma com a sua história. Essa sala aqui também faz parte do museu. É nesse estúdio que eu gravo todos os meus vídeos para o YouTube, onde eu mostro minhas coleções, conto a história por trás de cada peça que eu tenho aqui no museu. E o museu não é só um lugar onde as peças ficam expostas, é um lugar onde elas ganham vida e chegam até vocês. Só que mostrar isso num vídeo só seria impossível. Eu precisaria gravar uma série, uma novela, um documentário com umas 3 partes para mostrar tudo que tem aqui. E as coleções, as histórias que tem dentro deles, vocês vão conhecer com calma nos próximos vídeos que virão por aí. Também existem histórias que ainda não terminaram, como o caso aqui dos Herculoides. Esse set aqui dos Herculoides é composto de 3 partes, eu tenho apenas 2. Essa primeira aqui foi difícil, busquei, é uma peça muito rara de encontrar, você não acha em qualquer lugar. Aqui no Brasil mesmo, sem chance de conseguir. E eu consegui encontrar a primeira parte do set dos Herculoides.
ela já está comprada, já está vindo para o Brasil, só que está vindo de navio. Então, oficialmente, ela já faz parte aqui do museu. Ela não está aqui fisicamente. E quando chegar, ela vai abrilhantar esse set que vai ficar incrível. Sabe, o Scooby-Doo ele tem muito medo, mas mesmo reclamando, fugindo, buscando comida, ele sempre acaba entrando nos mistérios. E talvez seja por isso que eu goste tanto dele. Ele me lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas é continuar mesmo sentindo medo. Quando alguém me pergunta qual é a minha peça predileta, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de responder, principalmente quando eu olho para esse universo aqui de Hanna-Barbera, porque aqui eu não tenho um personagem preferido. Eu tenho vários personagens como Fred, Flintstones, como Jetsons, como todos os outros que estão aqui, que cada um carrega uma memória com ele afetiva, uma lembrança minha de infância. Então aqui eu não consigo escolher uma peça única, porque cada uma tem sua história, tem a sua bagagem por trás dela. Existem alguns personagens que ainda se tornam mais especiais porque quase não encontramos colecionáveis dele, como é o caso do Urso do Cabelo Duro. Eu queria ter muito esse Funko, porque ele marcou uma época, mas ele nunca se encontrava no mercado. E hoje, quando encontrei há um mês atrás, eu não pensei duas vezes. Eu tive logo os 3 aqui na minha prateleira. Pode perceber que isso aqui é uma versão flocada, porque o outro ainda não consegui. E o Tutubarão também. E quando aparece uma peça dessa, não é apenas um colecionável novo chegando. É como se parte daquele desenho ganhasse novamente um lugar aqui no presente. Tubarão é o rei do charme na televisão. E é por isso que eu não consigo apontar uma peça de Hanna-Barbera e dizer que ela é especial, porque aqui todas são especiais. Scooby-Doo tem uma história, Flintstones tem outra, Jetsons outras, os Herculoides representam busca, e todos os outros, como Corrida Maluca, Tutubarão, Urso Cabelo Duro, Esquilo Sem Grilo, são personagens que eu sempre sonhei fazer parte da minha vida. E hoje eles estão aqui na minha coleção. A Hanna-Barbera não é parte do meu acervo, ela é assim a base do Museu do Márcio, porque esses personagens aqui fizeram parte da minha infância, mesmo sem saber o que era ser colecionador. E ainda tem muita coisa chegando aqui, olha só, personagens de terror, personagens de game, personagens de desenho, personagens de filmes, de séries. E olha, quando chega um personagem novo aqui, tudo tem que ser reorganizado para entrar dentro dessas prateleiras. Dentro dessa primeira sala aqui, tem um cantinho, tem uma ala aqui, que eu tenho muita coisa Disney, que eu tenho Looney Tunes, que eu tenho também Pica-Pau. Então essa área aqui também é uma área que tem muita presença viva dentro da minha vida. Disney representa magia. Tem os personagens do Mickey, os Stitches, e para trás aqui tem um monte de coisa desse universo. Você lembra do Dr. Pouca Pena? Dr. Pouca Pena, Rasga Pena. Você sabe que Pica-Pau é uma das peças difíceis também você encontrar em colecionáveis? Bem raro encontrar Pica-Pau em colecionáveis. Os Pica-Pais que eu tenho aqui, eles são todos em resina 3D. Mas tem peças de Pica-Pau sim que eu sei que tem, mas... Eu ainda não as comprei, mas são bem poucas. Você é o tal feroz dragão vermelho? É, mas é que eu não sou de verdade, sabe? Eu sou filho do rei e a bruxa malvada me transformou num dragão. Puxa, que história! E aqui nesse cantinho que eu gravo todos os meus vídeos pro Instagram, pro TikTok, é aqui o que eu faço o Museu do Márcio ir para vocês. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo essa casa cheia de brinquedos, eu vejo parte da minha infância que foi chegando, eu vejo buscas, conquistas, histórias que ainda não terminaram. E vejo uma casa mudando constantemente para receber cada uma delas. O Museu do Márcio nasceu nessa casa, mas a história não começou aqui. A história começou com aquele menino lá atrás que adorava desenhos, que ia para as bancas de revistas para comprar algum colecionável e que sonhava, de certa forma, de ter todos esses personagens sempre por perto dele. De certa forma, aquele sonho se realizou. Só confesso que
Sai um pouquinho do controle, hein? E este canal nasce para abrir todas essas histórias. E aqui nós vamos conhecer coleções, abrir caixas, montar exposições, descobrir peças raras, investigar mistérios não resolvidos do Scooby-Doo e também colocar personagens no tribunal do museu. Também vai acompanhar bastidores, conhecer cada sala, saber como eu reorganizo prateleiras, como eu monto coleções quando elas chegam aqui no museu. E através desse estúdio que eu vou levar para vocês as histórias de todas as peças que existem aqui no Museu do Márcio. Agora eu quero saber de vocês. Qual personagem marcou a sua infância? E qual personagem como este aqui não poderia faltar aqui no museu? Deixe nos comentários porque sua resposta pode escolher a próxima história aqui do canal. Se você gosta de colecionáveis, nostalgia, personagens que atravessaram gerações, já se inscreve aqui para ficar por dentro de tudo que vai acontecer dentro desse museu. Até a próxima!